Olá, amigos da prevenção. Aqui mais um episódio do Mavcast, que é o Movimento Abril Verde Cast, para a gente implementar e levantar mais esse movimento que já é de conhecimento público da população brasileira, dos trabalhadores, dos empresários, mas precisamos muito mais. E para enriquecer esse episódio de hoje, que é o segundo, eu trouxe o meu colega da Fundacentro, meu amigo, Dr. José Jackson Marçal Filho, viu como acertei o nome inteiro? Mas no meio da prevenção, da segurança e saúde no trabalho, é conhecido só por Marçal. Obrigado, Marçal, obrigado por estar aqui e contribuir com esse... A gente, além de tudo, a gente está fazendo história da segurança e saúde do trabalho do nosso país. Sou eu que agradeço, Adir, é um prazer aqui participar desse movimento e falar de algumas coisas, né, de alguns temas que você julga necessário para que a gente torne ele mais eficaz possível, que ele envolva mais pessoas e que ele atinja de forma mais aguda os nossos problemas que consistem na prevenção de acidentes. Maravilha. Eu acredito que você poderia contar um pouquinho, Marcelo, como é que você entrou na área de segurança do trabalho? Como é que chegou você? Adir, na verdade, eu cheguei na segurança do trabalho meio por azar, né, na verdade. Acaso? Eu tinha acabado de me formar em engenharia de Minas e todos os meus colegas, na verdade, a gente se formava, era um pequeno grupo, uma dezena de alunos se formavam por ano, né, na Escola Politécnica da USP. E todo mundo sabia que eu era o menos engenheiro de todos, né? Que eu queria fazer outras coisas e que eu queria ou atuar na área ambiental, que eu, por outro lado, eu gostaria de sair de São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo, tinha estudado em São Paulo. E então, quando surgiu um processo seletivo para a Fundacentro, os meus colegas já disseram: isso aqui é o que serve para o Marçal, que é essa engenharia mais humana, esse negócio de segurança, etc. E aí eu fui chamado para a Fundacentro e comecei em 88, né? Acho que muito próximo de você tinha entrado alguns anos antes. Eu te entrei 4 anos antes. Numa situação muito particular, porque a Fundacentro ainda tinha nós estávamos bem na época da nova Constituição, né? Foi início de janeiro, fevereiro de 88, então no ano da Constituição Cidadã. E a estrutura da Fundacentro ainda tinha resquícios da ditadura, né? O chefe era chamado de delegado, coisas desse tipo. Bom, mas aí foi uma longa história, né? Que passou depois por eu sair do Brasil para estudar ergonomia, fazer doutorado no início dos anos 90. Eu terminei o doutorado meados dos anos em 98, precisamente. E aí eu pude, vamos dizer, participar desse longo processo que se iniciou no pós-Constituição e que chega até hoje, né? Que a gente tem que chegar ao acordo, a consensuar que houve grandes progressos ao longo desses, vamos dizer, mais de 30 anos. E aí eu que sou da época de 75, quando eu fiz o curso de técnico, de supervisor de segurança naquela época, né? Estava parando para pensar hoje, a gente conversar com o Marçal, eu lembrava, né, de você hoje, queira ou não, né, a Fundacentro é a referência e você é a nossa referência na área da ergonomia. E eu lembro na década de 80, ou até antes de 80, quando a gente falava dos bancários, né, principalmente de uns trabalhadores que não existem mais, que era aquele que fazia compensação de cheque. Os processamentos de dados. Que era o processamento de dados, e a pessoa que trabalhava, eles tinham os dedos inchados. Os dedos chegavam a inchar, claro, depois vinha mais problemas, né? Mas eu lembro de conhecer trabalhadores. E quando nós falávamos a famosa LER na época só, né? As pessoas falavam assim, nossa, eu fico inventando doença para trabalhadores, né? E ver o que avançou hoje, né? Claro que precisa muito mais, nós temos consciência disso, né? E ver você hoje de um alto nível, né, de conhecimento e falando da ergonomia. Gostaria que você falasse um pouquinho de hoje, assim. Então, Adir, quando você lembra a questão da compensação bancária, eu fiz até um estudo no início dos anos 90
foi uma intervenção do Ministério Público do Estado, acho que de Santa Catarina, eu morava em Florianópolis, e a gente estudou a compensação bancária, né? Então eu fui acompanhar as pessoas trabalhando à noite, né? Porque a compensação era à noite. É. Eram milhares de cheques que eram trocados. Mas tudo isso aconteceu, né? E aí houve a NR17, que foi um movimento que uniu o pessoal do processamento de dados, uma pressão do Ministério sobre o Ministério do Trabalho, agentes públicos, e aí a gente produziu a NR17 em 90, né? Então eu acompanhei assim de perto, eu conheci as pessoas que produziram a norma, eu não participei diretamente porque ficou no âmbito dos auditores, e que foi a primeira norma, vamos dizer, com espírito tripartite, embora não formalmente, né? Antes da formação da CTPP. Antes de 95, né? Então, assim, a norma, porque falar um pouco da ergonomia hoje, a NR17 ela foi muito importante para o desenvolvimento da comunidade de ergonomia no Brasil. Embora ela tenha ficado muito tempo em suspenso, né, porque ela foi de difícil aplicação, só quando o Juarez, né, que foi o secretário em Brasília, né, de segurança, da inspeção no que tange a segurança do trabalho, que assumiu, que desenvolveu um programa de formação dos auditores em ergonomia, em auditoria, gestão e auditoria e investigação de acidentes, é que ela passou a, vamos dizer, a ser utilizada pelos auditores. Isso foi por volta dos anos 2000. Juarez de Barros. Né? Isso, Juarez Correia, Barros Correia. Isso. Então, a NR17 foi extremamente importante porque ela apresentou, né, como uma obrigação, de uma forma meio confusa para as empresas, a necessidade da análise ergonômica do trabalho. Ela foi extremamente importante porque ela serviu para o desenvolvimento da disciplina, né, para a formação da prática. Então, vários cursos de especialização passaram a ser oferecidos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, etc. E isso levou a um grande desenvolvimento da disciplina, né, da profissão. Hoje existe todo um debate em torno da profissão. O ergonomista foi reconhecido na CBO, né, que é um fato extremamente interessante. Importante, né? Importante para a profissão. E vamos dizer que a gente tem um campo profissional bastante vasto, não só no que tange a saúde e segurança do trabalho, mas ao desenvolvimento de produto, ao projeto de sistemas de produção, de informática e etc. Então é um campo, né, é uma prática bastante importante nos dias de hoje. Na organização do trabalho, né? Na própria organização produtiva, de um processo produtivo de uma empresa, né? Não precisa nem ir lá se aprofundar tanto no taylorismo, fordismo, toyotismo, né? Se usar só o bom senso, né, numa organização, numa empresa, você pode melhorar muito o processo produtivo. Com certeza. A gente observa isso até porque, vamos dizer, se a gente pega do ponto de vista da pesquisa, né, pesquisa acadêmica, ela está majoritariamente atrelada aos departamentos de engenharia de produção. Exatamente porque a disciplina atua no escopo do desenho organizacional, dos sistemas de produção, da organização do trabalho e etc. É lógico que a gente observa isso também do ponto de vista de algumas disciplinas da saúde, né? Então, houve um crescimento enorme, por exemplo, de profissionais como fisioterapeutas, né? Para se preocupar, porque atendem diretamente a questões de saúde. Mas, por outro lado, e isso é uma das características da disciplina, que é um olhar para a saúde das pessoas e para a performance produtiva, por outro lado, né? Que é o duplo critério que move a ação da ergonomia. E eu, como presidente do sindicato dos técnicos também, né, então estou em contato via as redes sociais direto com técnicos, né? Então vejo a fala do pessoal novo que está iniciando aí. O que você poderia dizer, né? Eu gostaria que você conceituasse a ergonomia, porque tem gente até hoje que não sabe bem ergonomia. Voltando lá no básico, lá. E para quem está começando agora, para esses jovens técnicos, ou até engenheiros mesmo, que não têm esse aprofundamento desse conhecimento na área da ergonomia.
Então, Adir, a ergonomia é a disciplina que estuda que busca, né, de certa forma, a adaptação do trabalho às pessoas, né? Que busca, de uma certa forma, tornar as organizações mais, vou usar um neologismo, capacitantes, ou seja, que elas possam envolver as pessoas usando das pessoas todas as suas capacidades, da melhor forma possível. Então, ela é uma disciplina que busca incluir, ela está diretamente a um processo de inclusão e de desenvolvimento, tanto das pessoas quanto dos sistemas. Tá? E isso é uma proposta bastante ousada, porque a gente vive num mundo, nos dias de hoje, no setor privado, mas no setor público também, em que a gente vive um fenômeno que se chama de gestionalização, ou seja, tudo é olhado a partir do prisma econômico, do prisma do controle, né? E a gestão procura reduzir, porque considera que essa é a melhor forma de se chegar ao objetivo das empresas, a margem de ação das pessoas, pelo controle, né? A ergonomia ela tem uma outra proposta. Ela propõe o contrário. Ela diz que se a gente assegurar mais margem de ação para as pessoas, margens de ação para as pessoas, elas vão conseguir fazer melhor e ter mais saúde. Então, por isso, ela é uma disciplina de difícil compreensão. Ela não é evidente à primeira vista. Mas isso ocorre também, e eu tive uma experiência recente na formação de técnicos, de professores de técnicos de segurança do sistema público do estado de São Paulo, sobre ergonomia, né? Então formar os professores que formam técnicos de segurança, e uma constatação que eu tive, que me chocou, mas que não deveria me chocar, porque eu imagino que sempre assim, a ergonomia era a última disciplina do currículo, praticamente. Enquanto que a ergonomia tinha que ser a primeira. Por que a primeira? Porque, além desses aspectos que eu disse, ela estuda o trabalho das pessoas, ela estuda a atividade de trabalho das pessoas. Se a segurança, a higiene ocupacional, elas são práticas que ocorrem no mundo do trabalho, elas influenciam o trabalho das pessoas, então a gente deveria ter como base da profissão a ciência, a disciplina que estuda o trabalho das pessoas. Certo? E elas são, e o que se passa de um modo geral nos currículos que a gente encontra é no fim do processo. O que é extremamente contraditório. E qual a consequência prática disso? A ergonomia, tradicionalmente, você conhece bem isso, ela vai procurar mostrar, quando a gente observa o trabalho de qualquer pessoa, que o que é prescrito, o trabalho prescrito é diferente do real. Né? Ou em inglês, agora, vamos dizer, na nova visão da segurança, se fala work as imagined and work as done. E essa imagem do trabalho, essa prescrição do trabalho é o que prevalece junto à hierarquia, né? Até as próprias pessoas que trabalham, em geral, elas pensam no seu trabalho, se você perguntar para elas, sobre o que é prescrito. Elas vão dizer, elas não são capazes de descrever totalmente o que elas fazem na situação, elas vão dar uma explicação genérica. E é essa descrição genérica que move as ações das empresas. Então não é à toa que muitos engenheiros de segurança e técnicos de segurança têm uma visão reduzida do trabalho e não percebam que a produção de procedimentos muitas vezes contraria a própria execução do trabalho pelos trabalhadores. E aí a gente vai ver, né, de uma certa forma, algo que é comum nas empresas, que é o conflito entre a lógica da segurança e a lógica da produção, por um lado, e muitas vezes a marginalização da segurança em detrimento da produção, né? Aquela velha máxima que a gente dizia nos cursos que a gente dava, que muitas vezes a segurança estava atrelada a recursos humanos, por exemplo, no organograma de uma grande empresa, e não ao departamento de produção.
Então, nesse sentido, eu acho que essa é a contradição. A ergonomia ela tem sua contribuição maior, que é, até do ponto de vista conceitual, é ajudar as pessoas a verem esse universo, esse mundo, essas situações nas quais as pessoas se encontram no trabalho, poder conhecer essas situações, mas sempre tendo em vista que a gente tem que transformar para que elas sejam melhores, né? O lema da ergonomia é compreender o trabalho para transformar. Maravilha. Maravilha. Eu me lembro, eu trabalhei em metalúrgica, né? E toda a indústria metalúrgica nos tornos tinha aquele estrado enorme. Uhum. E daí começamos a pesquisar por que existia aquele estrado ali, né? Eu pensava que era por causa dos cavacos do torno, da fresa, né? Caírem naquele buraquinho daquele estrado. E não, mais tarde eu fui ver, que esses tornos eram todos importados da Alemanha. O alemão tem 1,70 m mais baixinho, 1,80 m, e os brasileiros não, eram bem mais baixos. Então o brasileiro não alcançava para operar o torno. Fizeram aquele estado para ele poder alcançar, para ele poder operar o torno. Principalmente os primeiros tornos que vieram para o Brasil, na década de 30, 40. Né? Então você vê, e a gente olhava aquilo ali parecia normal, né? O quanto que evoluiu a segurança e saúde no trabalho. Voltando agora, eu gostaria que você falasse do RBCO, que é a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional da Fundacentro, que, bom, acho que até vou deixar o Marçal para falar. O Marçal está como é que chama? Comissão técnica? Não, comissão... Não, corpo editorial. Corpo editorial, no editorial. Né? Então, qualquer trabalho vai passar por esse corpo editorial de pesquisa de qualquer pessoa do mundo acadêmico do Brasil inteiro. Eu quero refazer aqui, porque acho que a nossa Fundação peca muito em não divulgar tanto a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Gostaria que você fizesse um realce legal aí. A Revista Brasileira de Saúde Ocupacional ela foi criada no início dos anos 70, né? Dentro, vamos dizer, ainda durante a ditadura, dentro da política de valorização do trabalhador, né? Todos sabem, mas o Brasil era conhecido como o campeão mundial de acidentes do trabalho, né? Que era parafraseando a Copa do Mundo de 70. E então era preciso de políticas, né? Desenvolvimento tecnológico, de políticas de formação dos trabalhadores, né? Era assim que PNVT. PNVT. E a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional foi criada com esse intuito, né, de promover, né, tá no cerne dessa política, e na época ela era muito um instrumento de difusão acadêmica, né, de difusão da política e das técnicas que estavam sendo desenvolvidas no início. Uma curiosidade é que a gente pegava generais, né, havia generais na direção, como acho que vice-presidente, superintendente da Fundacentro, e muitos, inclusive, generais, acho que, se eu não me engano, até o presidente Geisel, ele escreve editorial, quer dizer, eles estavam presentes, né? A ditadura, o governo estava presente no seio da revista. Mas ela não era uma revista ainda na época, uma revista, vamos dizer, científica, no sentido que haviam muitos estudos encomendados, havia muitas traduções, né? Muitas traduções de textos de outros países, havia propagandas, né, de fabricantes, né, de diversos fabricantes. Havia também apresentação dos primeiros serviços de segurança, por exemplo, da Petrobras, que são descritos. Então, a RBCO, que comemorou já tem mais de 50 anos, ela é assim vamos dizer, ela é quase que um documento histórico sobre o desenvolvimento da segurança no Brasil ao longo desses anos, né? E a gente nota, né, dentro da nossa revista, a gente fez um estudo em 2015, a gente publicou um artigo, todos os 4 editores da revista, publicou numa outra revista que chama Ciência e Saúde Coletiva, né, que é a revista da Abraço, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E a gente consegue, né, por meio da análise das publicações na revista, a gente categorizou a história da revista em 3 grandes momentos. Então, num primeiro momento, que era esse do período ainda
com influência da ditadura, em que a Fundacentro e a revista ocupavam um papel central na política. Depois, um segundo momento, que é o início do processo de democratização do país, né, e de eleições diretas, etc. E nesse período, a Fundacentro e a revista saem do centro, né, da política, mas continuam, assim, de uma certa forma, a publicar coisas interessantes, etc., mas sem ter uma perspectiva científica mesmo, o que ela vai passar a ter a partir de meados dos anos 2000, em que aí ela assume um caráter de uma revista científica. O que isso quer dizer? Qual que é a importância disso? Os critérios, né? A questão é essa, que nós temos que nos adequar aos critérios da produção acadêmica, que são basicamente, vamos dizer, dois principalmente. O primeiro é que todos os artigos são avaliados por pares, né? Então, um processo de avaliação por pares, né? Então, o artigo é recebido, os editores encaminham para um editor associado que escolhe pareceristas, né? A gente ainda está num modelo chamado duplo cego, quer dizer, nem o parecerista, nem o autor, eles não se conhecem, né? Embora hoje a ciência esteja caminhando para um modelo de ciência aberta, né? A tendência é que essas pessoas se conheçam, mas o que é importante é o princípio de avaliação por pares, né? Quem decide o que vai ser publicado é o editor, mas ele vai fazer isso escutando especialistas que vão atestar a qualidade metodológica dos resultados, a coerência do texto, etc. Isso é um ponto. E o outro elemento fundamental é que existe, e nós temos, em relação à Fundacentro, uma certa autonomia de funcionamento, né? Embora a revista seja editada pela Fundacentro, nenhum presidente pode chegar, e nem aconteceu isso de 2006 nos diferentes governos que passaram, né, os seus espectros mais à esquerda, centro e à direita, embora a gente tenha pegado mais, vamos dizer, centro-esquerda e direita, né? Nunca houve, né, nenhuma ingerência nesse sentido, ou seja, se respeitou até então, até agora, esse caráter de autonomia da editoria científica. Isso permitiu a gente, eu entrei na equipe em 2006, desde 2006, estou até hoje, até o ano passado eu era editor-chefe, hoje eu passei a ser editor executivo, né, assumindo um papel mais na produção, até porque é preciso que haver uma renovação da equipe editorial, e nós estamos vivendo isso atualmente. Como é que um engenheiro, um técnico, ou um fisioterapeuta, qualquer profissional da área de segurança, um psicólogo, fez um trabalho, tem uma pesquisa lá em Goiás, em Minas, que nem o Marcos lá, que é o técnico da CEMIG, tem um trabalho lá. O pessoal quer publicar, lá de Pernambuco, do nosso querido Nordeste, quer publicar, e como é que ele faz? Então, qual é o caminho que ele percorre? A revista ela tem um site, né, junto à Fundacentro, né? Então, na nossa página são definidos os critérios, as instruções aos autores, né? Além da Fundacentro, a gente faz parte da livraria eletrônica, chama-se Cielo, né, que congrega as principais revistas científicas no Brasil. Então, as instruções aos autores podem ser encontradas diretamente na página do Cielo. Tem uma pesquisa há pouco tempo, né, do Cielo, o Cielo que fez, mostrando a Fundacentro que a RBCO era uma das... Está entre as 40, 50? Não, e aí, então, a revista científica, ela está nesse meio acadêmico, né, e ela é avaliada por algumas instituições, né, né, que avaliam, vamos dizer, o impacto das revistas. Uma delas é o próprio Google, né, o Google Scholar. Então, no Google Scholar, a revista embora seja uma revista pequena,
né, comparado às revistas de saúde coletiva, por exemplo, ou saúde pública, nós somos uma pequena revista, mas a gente invariavelmente está entre as 100 revistas de maior impacto no Brasil. Científicas no Brasil, né? Que quando ranqueadas, né, ou qualificadas pelo Google. Então, esse é um outro critério, né? A gente está num meio científico, a gente responde, a gente publica. E a revista ela vai ter maior ou menor reputação se os seus artigos são citados em outros lugares. Ou seja, até que ponto que as pessoas têm acesso à nossa revista. Então, por um lado, você tem essa avaliação, vamos dizer, acadêmica, de número de citações, mas, por outro lado, curiosamente, a gente tem 2 indicadores interessantes, que um é o número de downloads. E a gente vê que o número de downloads da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, ela é feita muito por profissionais da área. Ela é muito consultada pelos técnicos, pelos profissionais de SST de um modo geral, né, de saúde, de segurança e saúde do trabalhador de um modo geral. Isso é um ponto. E por o outro lado, um outro indicador que mostra a nossa importância é quando, por exemplo, artigos da revista são utilizados, por exemplo, na justiça. Então, um colega, o Eduardo Garcia, fez um estudo com uma aluna em que ela identificou na justiça a influência das revistas em decisões judiciais. Usado como argumento jurídico. Como argumento jurídico para... Olha que legal. Mas voltando à tua pergunta, então as pessoas, é lógico que tem que atender os critérios, né? A pessoa vai encaminhar o seu trabalho dentro das regras que constam aí nas instruções aos autores, provavelmente na Cielo ou na página da Fundacentro. Esse artigo vai ser triado, né? Então, inicialmente a gente faz uma triagem para ver se ele tem a qualidade mínima que a gente considera para publicação na nossa revista. Se ele passa, é indicado um editor-chefe. Esse editor-chefe faz uma primeira leitura e encaminha para um editor associado aí do tema. Então, por exemplo, se for alguém da área de higiene, nós vamos escolher uma pessoa que entende de higiene, editor associado. Se for algo mais das ciências humanas, alguém das ciências humanas, da medicina ou da epidemiologia, assim por diante. E, nesse momento, ele passa pela avaliação de 2 ou 3 pareceristas. Então, é um processo relativamente longo e difícil e que pressupõe uma certa experiência, né, acadêmica para publicação. Mas essa é a condição que a gente... É o critério que se tem hoje. É o critério que a gente tem e, de certa forma, é o que nos permite continuar dentro do sistema acadêmico, né, do sistema de publicação acadêmica. Você acha que ainda é muito pouco a produção acadêmica na nossa área de segurança e saúde do trabalho? Se você compara, Dir, com as disciplinas como a saúde pública ou a engenharia de produção, na qual a nossa área está inserida, a gente tem uma pequena produção, né? Isso não só no Brasil, internacional, né? Anos atrás a gente foi contatado por um editor de uma revista e professor de uma universidade na Austrália, em que ele tinha feito um estudo procurando mostrar isso, né? Comparando informações que ele tinha da revista que ele era o editor e de grandes revistas de áreas correlatas e mostrando que a nossa área ela é sempre uma área menor. Então isso é um problema, porque a gente não é só aqui, então. Não é só aqui. E também da organização, né? Porque editorial como um todo, porque lógico, você tem no Brasil pelo menos 3 grandes revistas da área de saúde pública. A Revista de Saúde Pública da USP, a Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz e a Ciência e Saúde Coletiva. Para você ter uma ideia, a Ciência e Saúde Coletiva publica mais de 1.000 artigos por ano. Nossa. Aproximadamente 1.000 artigos por ano. A RBSO publica entre 40 e 50 por ano. E agora a nossa, vamos dizer, parceira, concorrente, pode ser vista assim, que é a Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, ela já tem uma produção maior, né, do que a nossa, mas também que não passa dos 100, né? Não sei exato o número aqui, mas não tem uma produção muito grande. Então vamos dizer que a gente, no nosso campo, e a gente está fazendo um estudo que já devia ter terminado sobre a produção científica na nossa área, né, em saúde e segurança do trabalho, pelos colegas editores da revista, né, e que a gente
vai apresentar esse ano com certeza. Para você ter uma ideia disso, mas eu imagino que a produção em saúde do trabalhador ocupa, em revistas próximas, né, não nas grandes revistas, aproximadamente entre 10% e 20% do total que é publicado. Embora a gente vai encontrar nessas grandes revistas também artigos de saúde do trabalhador, por exemplo, né? Até porque essas revistas tendem a ser melhor ranqueadas que revistas como a nossa, que fica num campo específico. Então isso é um problema. Um nicho, né? Exatamente. Na nossa área de segurança e saúde do trabalho. E lá fora, você que ficou um tempo na França, como é que você compararia? Ou não dá para comparar porque é um processo produtivo, outro povo, outra cultura. Mas o que dá para a gente nos espelhar e que pode ser bom para o Brasil como você vê isso? Olha, Dir, essa pergunta é difícil. Assim, e sobretudo de responder, vamos dizer, no nível geral, né? Assim, de pensar em segurança e saúde do trabalhador, tá? Eu posso falar um pouco da minha experiência e recente que eu tive no caso da França, no que tange ao desenvolvimento da ergonomia. Isso eu posso te falar. Em 2023 eu passei 3 meses fazendo um pós-doc na Universidade de Bordeaux, né, com o meu colega Alain Garrigou. E uma das coisas que eu percebi, que eu acho que merece ser dito assim para o nosso grupo, é que no Brasil, e até por uma influência da NR17 aqui negativa, a gente fica muito preso nos diagnósticos, né? A gente produz análises do trabalho que levam a diagnósticos, né? Até porque o princípio da lei era que as empresas realizassem esse tipo de estudo. Mas a gente para no diagnóstico, né? O famoso laudo também, né? O laudo é, vamos dizer, a aberração do que seria uma análise do trabalho, né? Porque aí ela é só para cumprir a formalidade da lei e ela não acrescenta nada. Eu ainda estou falando que existem estudos bem detalhados, aprofundados, etc., mas que, né, então se analisa, vamos dizer, pegar o exemplo que você deu, da compensação bancária naqueles tempos. Então, estudava a compensação, mostrava os gestos, os movimentos dos trabalhadores, o número de movimentos que eles faziam, se caracterizava o ambiente, os horários de trabalho, etc. E no fim você dizia que aquilo tudo explicava os problemas de saúde que eles tinham. Sem que, a partir dali, a gente reprojetasse a sua situação de trabalho. Ou seja, era, né, nesse sentido, a ergonomia é uma disciplina que produz uma leitura da situação. Mais uma constatação só. Uma constatação da situação, né? Ora, isso no caso brasileiro, a própria lei até ela favorece um pouco. Porque se você pede uma análise ergonômica do trabalho, né, você recebe e o auditor vai ter que lidar com essa análise ergonômica do trabalho. Na França, a situação é muito diferente. Então, quando eu fiz um pós-doc, eu fiz um estudo, o que eu procurei mostrar que nós ainda estamos presos a um paradigma de produção de um diagnóstico, né, centrado nesse método, de defesa desse método que produz excelentes leituras, que é a análise ergonômica do trabalho, das situações de trabalho. No caso da França, a própria evolução da disciplina, da formação dos grandes centros, como o Conservatório Nacional de Artes Métiers, né, o famoso CNAM, onde o professor Wisner foi professor muito tempo, depois o Pierre Falzon, hoje atua a professora Catherine Degoulet. A formação evoluiu a um ponto em que os ergonomistas que são formados naquele centro, eles têm formações na prática de intervenção sobre as situações de trabalho. Então, eles têm um primeiro curso, que é uma capacidade de observação e estudo, e numa segunda, eles participam num processo de intervenção numa empresa, em empresas diferentes, a partir de problemas reais, que a gente chama de demandas reais, né? E a partir desses problemas reais são encontradas soluções
que passam muitas vezes pelo projeto de nova situação, de desenho dos equipamentos, de desenho da organização, de desenho da formação, né? De diversos aspectos dos sistemas, da interface entre os sistemas, etc. Então, o que eu diria é que, e esse é o grande desafio, no nosso caso no Brasil, é sair desse paradigma muito regulamentar, muito preso na produção de diagnósticos, para ir em direção a essa perspectiva, esse paradigma da intervenção. De um avanço da intervenção, É, mudar isso, o processo exatamente. Porque não faz sentido, né, como diz o Yves Clot, que é um psicólogo francês, né, a partir do momento que você constata as duras condições de trabalho, não basta apenas constatar. A gente é obrigado a agir. A gente é obrigado a transformar isso. A gente é obrigado a intervir. Né? Isso é uma questão, vamos dizer, ética, metodológica, que é capital e que aí sim eu posso te dizer que, né, a ergonomia no Brasil precisaria, né, se reposicionar em direção a essa perspectiva, ou seja, a perspectiva da intervenção, da mudança real das situações de trabalho das pessoas. Teve um grupo aqui da FIEP, eu não sei se é esse mesmo processo, que foi participar na França, o pessoal da FIEP aqui no Paraná. O Bruno foi, o Gero Bruno foi, nesse processo que acho que era chamado PRATS. Isso. Eu sei que a FIEP contratou, acho que em meados dos anos 2000, 2010, esse curso, um curso de especialização. Na verdade, não pôde ser considerado especialização porque não havia uma universidade, uma instituição de ensino por trás, né, que fizeram no acordo com o Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, né, da França, o CNAM, mas foi feita uma formação semelhante, né, com alguns professores brasileiros, pesquisadores brasileiros e pesquisadores franceses, que formou no Paraná. Eu acho que a nossa colega May Rose participou, inclusive. A May. Aposentada, engenheira de segurança, que trabalhou com a gente. Nossa colega May da Fundacentro. Então, houve uma tentativa por meio da FIEP, e aí o Paraná foi extremamente importante, né, nessa movimentação, para trazer essa ergonomia para o Estado e para a indústria, de um modo geral. Né? Que maravilha. Hoje, o Paraná, como é que você avalia, assim, você que tem... Como é que você vê hoje, como é que está hoje o processo produtivo no Brasil hoje? Nessa área de ergonomia? Então, Adir, eu acho que o que já se discutia, e já isso não é uma questão nova, início dos anos 2000, fim dos anos 90, era que o Brasil tem passado por um processo de desindustrialização. Né? Os empresários dizem que o nosso parque fabril, as máquinas estão atrasadas há 40, 50 anos. Exatamente, né? Tecnologicamente a gente está atrasado, mas o processo mesmo de retorno, nós estamos andando para trás, né? nas políticas de industrialização do país. E assim, talvez, né, e os governos, vamos dizer, eleitos recentes, né, suas políticas econômicas, as políticas industriais têm ficado para trás. O que a gente assiste em contrapartida é o crescimento do setor de serviços e o crescimento né, e vamos dizer, a valorização do agronegócio como grande motor da economia. Então, assim, e o Paraná, ele segue, de certa forma, essa toada, né? O grande celeiro, vamos dizer, do agronegócio, né? E a gente percebe esse crescimento até, por exemplo, com um indicador na nossa área, que são os acidentes em silos. Né? É um absurdo. Que a gente tem assistido, acompanhado, né? Eu acompanhei alguns com as colegas do SEST, né? Da Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador, até porque os silos têm um papel fundamental na logística, né? Ou seja, na produção que vem do campo que vai ter que sair no porto, os silos têm um papel central e são trabalhadores extremamente pressionados para manter esse fluxo adiante. Então, vamos dizer, a ergonomia ela
vai se adequar ao que tem, né? Então você tem desenvolvendo essa economia hospitalar, você tem na indústria do petróleo, né, que o Brasil ainda é importante. Foi bom se lembrar do Silo, que a gente está articulando aí para realizar esse ano, Paraná, se possível, em Cascavel, que a gente realizou, a Fundação já realizou no passado lá com a Copavel, a Cotiguaçu e acho que a Três Fronteiras, com 3 cooperativas, isso na década de 80 e pouco aí, lá dentro da Copavel lá. E o presidente da Copavel era a mesma pessoa de hoje, que é o seu Dilvo Grolli, e ele gostou muito do trabalho que nós fizemos lá, um exemplo, mostramos os riscos das explosões, levamos uma maquete, eu trouxe uma maquete lá de Santa Catarina, levamos uma maquete, fizemos uma explosão de pó lá, ao vivo, para o pessoal ver no pátio da Copavel. Então a gente está fazendo esse trabalho aí para organizar, para esse ano a gente realizar novamente. Eu descobri, comecei a conversar com mais pessoas, descobri um tenente do Corpo de Bombeiro, que é, inclusive, filho de um amigo meu, de um outro bombeiro amigo meu, que está hoje trabalhando nesse projeto dentro do bombeiro, né, se especializando, né, para esse trabalho dos tiros. Então, acho que precisamos refletir. Eu tenho conversado com o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa no Paraná, que tem 5 sindicatos e tem a federação. A federação é o único estado que tem federação, o resto é coordenado pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativa no Brasil. Eu conheço bem esse sistema porque eu ajudei a criar esses sindicatos. Então, são meus amigos, o Mauri Viana, aqui o Clair, lá, o Clair espanhol, lá de Cafelândia, agora está morando em Cascavel. Então, vamos juntar todo esse povo para a gente falar. Juntar o Ministério Público, o Bombeiro e nós da Fundacentro, né, vamos tentar ser aí. Então, estou articulando com as pessoas lá em Cascavel para a gente realizar aí. E queria aproveitar para falar aqui também ao nosso povo do Paraná e do Brasil, que em agosto vai acontecer a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Se eu não me engano, aqui é a 6ª conferência no Paraná, né? O Paraná é a 6ª. Então, avisar o pessoal, todos que quiserem participar, claro que o pessoal da área de segurança do trabalho, engenheiros, técnicos, médicos do trabalho, enfermeiros, todo o pessoal da área de segurança e saúde do trabalho que quiserem participar, fiquem de olho para participar no processo no municipal, nas conferências municipais, na conferência estadual, né? Vem aí o movimento Abril Verde, que também é importante. As conferências municipais e estaduais, Marcelo, vai ter que acontecer até mês de abril. E daí, os delegados, né, que forem eleitos na estadual, na municipal, na estadual, na macro-regional, vai para a conferência nacional em agosto em Brasília. Então, eu queria pedir, porque é muito importante a participação, porque é um processo importantíssimo para nós transformar segurança e saúde em política pública de verdade, né? A partir do momento que estiver ali, não interessa quem está no poder, no governo federal, se é de direita, de esquerda, de centro, é uma política de Estado. Segurança e saúde passa a ser política de Estado da visão da saúde pública, né? Da saúde coletiva, que é muito importante isso para todos nós, brasileiros, e para os trabalhadores. Então, eu gostaria de deixar esse recado, né, para a gente refletir da importância que é as conferências que vai acontecer esse ano. Nós nunca tivemos, nas outras vezes, a oportunidade de estar aqui, né, num podcast falando sobre isso, né? E gostaria, Marcelo, de você, a gente está chegando aí quase ao final do nosso passa muito rápido, né? A gente pensa que dava para falar um monte de coisa, e é muito gratificante, né? A gente não é só profissional, a gente acaba sendo um apaixonado e um militante dessa área, que é importante, porque nós conhecemos, né, no dia a dia. Até às vezes, uma vez num evento eu citei Ernest Hemingway, né, que ele fala lá, por quem os sinos dobram, né? E nós, da área de segurança e saúde no trabalho, sabemos muito bem, né, por quem os sinos dobram no mundo do trabalho, né? Que aqueles que perdem o dedo, mão, braço, que perdem a vida no trabalho, né? Então, porque e nós precisamos colocar essa indignação nossa participando da conferência, né? Construindo um processo
de melhoria da segurança e saúde do trabalho, coletivamente, no sindicato, na associação de moradores, né? E aí até aproveitar para você falar do trabalho que você está fazendo lá com o pessoal dos sindicatos da Baixada, lá da Baixada Santista em São Paulo, que é um pessoal que eu conheço há muitos anos lá, né? No tempo que o pessoal era ligado ainda ao falecido senador Mário Covas, né? O sindicato lá era muito amigo desse pessoal. Então, Santos, que era chamada a Pequena Moscou, né? Pequena Moscou. Até porque o Arnaldo Gonçalves, de saudosa memória, que faleceu aí há uns 2 meses, né? O Arnaldo foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos. E foi ele que levantou a bola lá, aquela vez, da COSIPA, da leucemia, dos leucopênicos, do benzeno, né? Que a Fundacentro acabou fazendo um trabalho, deu uma briga com a Fundacentro, depois foi provado que o benzeno era cancerígeno, e o Brasil é que foi mostrar na OIT que o câncer era, que o benzeno causava câncer, que o tiner lá, o benzeno solvente causava câncer. Então, a gente aproveita para fazer essa homenagem para o meu amigo Arnaldo Gonçalves. Então, responder rápido, doutor. Quantos minutos nós temos, mais ou menos? Não, tem 15 minutos ainda. 15 minutinhos, tranquilo. Então, mas antes, Adir, como você fez aquela pergunta inicial sobre como a gente vê o setor produtivo, a gente falou da desindustrialização, etc. Eu acho que a gente devia falar um pouco também sobre a política no nosso campo, né? Nos últimos anos, a política de Estado no nosso campo. E do mesmo modo que a gente tem assistido esse longo processo de desindustrialização, que está atrelado a uma desinstitucionalização do Estado nessas questões, ou seja, né, nessas discussões entre liberais e progressistas, vamos dizer, se você não tem agências especializadas que conduzem as políticas, que promovem a inovação, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, a inovação, o apoio, o fomento à industrialização, toda essa retirada do Estado explica em parte a sua desindustrialização. E eu acho que nós estamos vivendo isso no nosso campo, né? A própria Fundacentro, que há muitos anos já não tem concurso, né? Nosso quadro está extremamente reduzido. E diante das questões que continuam importantes, no que tem sobretudo as questões de prevenção de acidentes, a segurança do trabalho, nós não temos mais hoje, praticamente, na nossa instituição, um serviço, aliás, não existe no Brasil nenhum serviço de referência à investigação de acidentes e catástrofes industriais. Então, eu acho que nós ainda estamos no momento que a gente poderia recriar e redefinir essa política e um papel mais institucional, mais forte, num campo, né, numa área de conhecimento e da prática, continua extremamente importante. Se a Fundacentro foi, no início, extremamente importante na formação dos profissionais, né, técnicos de segurança, engenheiro de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, etc., e ela teve esse papel e ela formou, e hoje o que a gente assiste, essa ampla comunidade da prática, foi pelo papel da Fundacentro, mas ela tinha pessoas que davam suporte a isso, né? A gente formava as pessoas, a gente formou durante muito tempo. Legal você lembrar, porque a Fundacentro tinha um projeto no passado que era de acidentes fatais. Exatamente. Investigação de acidentes fatais. E hoje em dia, praticamente, a gente se retirou do tema, né? Os poucos pesquisadores que tem na Fundacentro, não há praticamente ninguém mais, com 2 exceções, talvez eu e o Eugênio Passeri, o Eugênio Diniz, da Fundação de Minas Gerais, que por meio da ergonomia a gente atua na segurança, né, na investigação de acidentes. Eu fiz algumas formações para o pessoal da Saúde do Trabalhador do Estado do Paraná recentemente. Então, praticamente não há mais ninguém que atua nesse campo. Eu acho que a nível da saúde, acho que é só Paraná e São Paulo e talvez Minas. O pessoal
lá da nossa colega Marta, engenheira Marta, lá em Minas Gerais. E eu, semana passada, você fez eu lembrar aqui agora, semana passada eu participei de uma live do Fórum das Centrais Sindicais. Uhum. Existe um Fórum das Centrais Sindicais. Eu tenho muito orgulho porque eu ajudei a fundar esse fórum aí e briguei muito para que as centrais sindicais tivessem esse fórum. E participou o Luiz Henrique, que é do Ministério da Saúde e do setor de Segurança e Saúde. O Luiz Leão. E o Luiz Leão, a proposta dele de criar, inclusive, um projeto de investigação, de análise de acidentes graves e fatais. E aí nesse ponto que eu quero chegar. Talvez, né? E eu fiz ainda na gestão passada, né, da Fundacentro, eu fiz um projeto que consiste numa proposta da criação de um serviço dessa natureza, no qual a Fundacentro passasse a organizar e capitanear os grandes processos de investigação. Inclusive porque a gente tinha vivido recentemente os acidentes das barragens de Minas Gerais, né? Samarco e a Vale. Samarco e a Vale, né? Mariana e Brumadinho, mas que são Samarco e Vale, os acidentes da Samarco e da Vale do Rio Doce, conhecidos dessa forma, até na literatura acadêmica. E isso é uma oportunidade porque para recompor um pouco o sistema, para redesenhar a política, né, no momento em que a gente continua vendo que isso é extremamente necessário, mas, ao que tudo indica, né, se não houver, né, um redesenho dessa política, inclusive com uma nova perspectiva institucional, as nossas condições são cada vez menores de realizar essas coisas, né? Então, eu acho que dizer, se eu disse que houve se o Brasil passou por uma desindustrialização, ela também está passando, no âmbito das suas políticas públicas, numa saída, né, da preocupação da saúde do trabalhador no âmbito, né, da segurança do trabalho, no âmbito das políticas de Estado. Quando entrei na Fundacentro tinha 700 servidores. Quando eu entrei na Fundacentro. O que nos preocupa. Hoje naquela época, 40 anos atrás, qual era a população, qual era a PE? E qual é a PE hoje? Né? Então, a gente precisaria ter, no mínimo, 3 a 4, 5 vezes mais trabalhadores na Fundacentro se a gente comparasse nesse sentido. População econômica. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tinha que discutir, até porque, e de interesse da comunidade profissional, né? Os sindicatos, as associações de técnicos, engenheiros, etc., deveriam cobrar, reivindicar, até porque é preciso de uma instituição de referência como a Fundacentro. E com relação à questão do Sindipetro de Santos, né, que é um enorme prazer, eu comecei a trabalhar com eles em 1990, num estudo que a gente fez na unidade de gasolina de aviação, né, junto com Leda Léo Ferreira e a Aparecida Maria Iguchi, que eram colegas da Fundacentro, as duas já se aposentaram, sobre uma questão de efetivo. Eu voltei, né, praticamente agora, em 2019, quando eu fui contratado pelo nosso amigo famoso Juvenal, né, conhecido como Juvenal, que é sindicato do Sindipetro, não é mais, saiu, passou concurso para engenheiro, saiu do sindicato, mas o famoso Juvenal chamou a gente porque o sindicato estava muito preocupado com o alto número de cânceres que cometiam tanto petroleiros na ativa, mas sobretudo aqueles que se aposentavam, né? Muitos deles logo depois de se aposentar, nessa exposição a produtos, não apenas ao benzeno e outros produtos químicos, outras formas, né? A própria questão de alta tensão, chumbo, tetraetila, diversas substâncias e agentes. E aí a gente teve a oportunidade de, em função disso, ao invés de fazer um estudo epidemiológico para caracterizar o câncer, que seria interessante nas ações judiciais que eles realizam, e era esse o interesse deles, a gente fez uma contraproposta, uma nova proposta, que era de criar um serviço, né, de saúde do trabalhador no seio do sindicato. O sindicato já tinha, vamos dizer, um serviço que espelhava um pouco a empresa, né, a Petrobras,
tinha uma diretoria, uma coordenação de SMS, eles chamavam, assim como a Petrobras chama, e a gente, vocês não podem raciocinar como uma empresa, vocês são um sindicato, nós temos que passar para uma outra perspectiva, uma outra visão. E num processo que durou uns 2 anos, né, longo de reuniões, né, numa metodologia que a gente chama que é laboratório de mudança, né, na qual a gente trabalha com as contradições da operação, né, da atuação do sindicato, com as contradições da atuação do sindicato. A gente discute casos e situações vivenciadas. A gente pôde passar coletivamente, né, a equipe de intervenção e a equipe do sindicato, a desenhar, né, um novo serviço, né, que está sendo implementado agora, né, praticamente no início desse ano. Eles contrataram um novo médico do trabalho, eles contrataram uma dentista que trabalhou no campo da saúde pública, eles contrataram uma fisioterapeuta com doutorado em saúde pública, que foi aluna do professor Rodolfo Vilela, da Faculdade de Saúde Pública da USP, ou seja, que fez um estudo no mestrado sobre investigação de acidente e depois se tornou uma especialista na intervenção e nesse método do laboratório de mudanças, e essa pessoa está ocupando para, vamos dizer, implementar o programa de saúde, de segurança ao trabalhador dentro desse novo serviço. Então isso foi assim, motivo de muita alegria minha e dos meus colegas. Não, orgulho, né? De poder, assim, porque é algo extremamente inovador, porque é uma nova perspectiva que se abre para o movimento sindical. Né? Não só aquele papel do sindicato de cobrança e crítica, né? Mas de e uma visão que prevalece quando você está na área da saúde, que é a lógica da reparação de danos. Né? Na verdade, tudo é feito visando a reparação e pouco em termos de prevenção. Então, um serviço dessa natureza pode, primeiro, instrumentalizar os dirigentes, né, os diretores sindicais, a intervir antecipadamente, né, argumento da prevenção, né? Na prevenção, e, ao mesmo tempo, fazer negociações muito mais muito mais, vamos dizer, capacitadas no processo de negociação coletiva, por outro lado, e, ao mesmo tempo, também fortalecer as ações reparatórias. Por que não? Né? Mas isso eu acho que esse é o grande debate hoje, que o sindicato precisa, no nosso campo, também olhar para a prevenção. Não, maravilha, porque quando eu via no passado, anos atrás, eu falava, né, da importância que é do papel do sindicato, né, que o sindicato é a vanguarda da segurança e saúde no trabalho no Brasil e no mundo, né. Eu faço essa fala aí porque tem uma fala antissindical, né, que principalmente os técnicos assimilam do chefe de RH. E eu falo, digo, não, meu filho, peraí, tem muita coisa, né? Tudo, quase que 100% de tudo que surgiu de segurança e saúde do trabalho surgiu do movimento sindical no mundo. Então, rapidinho, sei que nós estamos acabando, mas essa metodologia, né, o LM, é baseado na teoria da atividade do Vygotsky, que você falou no início. Né? Então, a perspectiva do Vygotsky é promover o desenvolvimento, inicialmente, das pessoas. Né? Então, essa metodologia ela se abre para o desenvolvimento coletivo, né? E aí a questão que está por trás disso tudo, né, dentro dessa metodologia, no cerne desse processo, que a gente faz usando, por exemplo, dados espelho, que é as situações que as pessoas vivem para discutir o passado, o presente e o futuro, né, a história, né, do serviço, etc., é o conceito de multivocalidade. Ou seja, a gente promove um maior desenvolvimento se existem vários atores com voz sobre a situação. Então, essa visão que exclui o sindicalismo, né, que exclui, ela, por si só, ela é contrária a esse princípio. Né? E, dessa maneira, ela promove, vamos dizer, né? Um tipo de desenvolvimento excludente. Né? E aí, sim, nós estamos num momento de limitação. E a gente precisa incluir, né? Incluir. Eu que convivo muitos anos no movimento sindical, então eu sempre ouvi no passado de gente sindical, pô, tem um problema lá, o negócio da insalubridade, né? Eu digo, se você quer ter uma ação
na empresa lá para resolver o problema que atinge a saúde dos trabalhadores, tudo bem, conta comigo. Podemos ver, discutir, né, ver o problema para evitar. Mas se for para receber 10%, 30% ou 40%, que é o máximo de insalubridade sobre o salário mínimo, para você fazer um H, para você continuar eternamente no sindicato, não conte comigo. Né? Esse é o grande desafio, então, né, então, hoje em dia já existe essa mudança. Né? O movimento sindical hoje está com outra visão e se preparando para ter argumento, para participar de uma negociação. Né? Eu convivo há muitos anos, né, com o meio sindical, com várias atividades econômicas, e tenho muita facilidade de entender isso. Né? E hoje em dia o pessoal está muito mais capacitado, né, para discutir, para debater e levar para uma mesa de negociação. Porque, queira ou não, né, a vanguarda, até às vezes eu conto do mapa de risco, pouca gente sabe, né? O mapa de risco, quando chegou aqui, o pessoal da segurança do trabalho, engenheiros e médicos e técnicos, aí, todo mundo aí chegou debaixo do braço de algumas pessoas que trouxeram da Itália e foi desenvolvido lá pelos sindicatos metalúrgicos na região de Parma, na Itália, pelos sindicatos metalúrgicos. Eu sempre que eu tive contato com esse sindicato dos metalúrgicos, naquela época, eu estava até afastado da Fundacentro e via, não sei se CGT, na época, eu tive contato com o pessoal dos sindicatos italianos que vieram para cá. Antes de chegar, eu já conhecia o mapa de risco que eles tinham lá. Que eu brinco nas palestras, né, que é o melhor aparelhinho de ver sobre saúde do trabalhador, de avaliar a saúde do trabalhador no local de trabalho, não é só o decibilímetro, o luxímetro, o anemômetro, né, todos esses equipamentos aí. É um aparelhinho chamado desconfiômetro. Né? Se você tem um debate aberto dentro de um processo produtivo, né, da gestão de uma empresa, né, despertando o espírito crítico dos trabalhadores, e eles vão colocou a mão lá, o desconfiômetro, vai dizer, pô, então esse probleminha aqui está descascando meu dedo, ou esse ruído aqui está me incomodando, esse material X que nós estamos mexendo, esse local de trabalho está me doendo aqui, né? Quando há, então, isso aí chama-se democracia no local de trabalho. Quando fala em democracia, o pessoal pensa somente em política, né? E não é verdade. A democracia é importante lá, né, no local de trabalho, na importância de cada um de nós. E suas palavras finais aí, que nós agora já passamos do horário. Suas palavras finais. A minha é isso. Saúde e segurança do trabalho também é democracia. É uma questão de democracia, né? Eu empresto as palavras de um pesquisador francês que se chama Laurent Vogel, sindicalista, e que eu acho que são essenciais. E para mim isso não é uma questão ideológica apenas. É uma questão técnica, como você está colocando. Né? Sem participação dos trabalhadores, não é possível projetar situações de trabalho seguras, saudáveis e capacitantes. Obrigado, Maravilha. E eu que agradeço, Marcelo. Nossa, maravilhosamente. Maravilhoso. Bom papo. E eu pensei que nós ia ter problema com o tempo. No fim, sobrou tempo. Parecia que a gente estava num boteco aqui. Muito obrigado. Né? Agradeço de coração. E a gente contribui aqui, né, para falar também da Fundacentro, que é essa nossa entidade que tem que ser reforçada. Né? Eu tenho falado com o presidente Torinho, ele é muito aberto, um jovem muito aberto, e entende muito bem essa importância, e ele está fazendo o possível para ver o que pode fazer pela Fundacentro, e com certeza ele vai ver isso aqui, vai ver essa fala aqui, né? E eu, com os anos que tem aí de Fundacentro, então a gente agradece de coração, para a gente deixar na história da segurança e saúde no trabalho. Eu quero trazer mais colegas, mais pessoas aqui para a gente falar de segurança e saúde no trabalho, para a gente fazer um registro histórico também, né? Porque segurança e saúde no trabalho é muito mais do que cuidar e salário, que nem você falou, né? Segurança e saúde no trabalho, a mazela maior sempre sai e vai. Claro que prejudica o empresário, claro que prejudica a matéria-prima, equipamento, você perde um monte de coisa. Mas a maior mazela e as dores da segurança e saúde no trabalho, quando ela não existe, é lá na família do trabalhador,
assalariado, as dores, quem sofre maior, sempre é Com ele. certeza. Um abraço. Obrigado.